É com muita satisfação que eu venho aqui apresentar a vocês uma plataforma que eu desenvolvi, né, na minha atuação diária na, na área de família, para auxiliar na minha atividade, nas minhas demandas de família. E aí eu trouxe contar um pouquinho antes a história, né, de como é que surgiu essa ideia. Eu sou defensor hoje, meu nome é Murilo Bahia, eu sou defensor aqui na especializada de família de Salvador e com atuação no núcleo judicial. Então, a gente atua nos processos que já estão em curso e uma das demandas principais que a gente pega no dia a dia aqui é a execução de alimentos, né? Então, surgiu a necessidade, diante dessa grande demanda, de criar ferramentas para auxiliar nessa labuta diária. E o Ser Famílias vem muito nessa ideia de auxílio, né? Na verdade, depois que eu criei essa ferramenta, eu busquei, junto à Defensoria, à Administração Geral, uma forma de compartilhar esse instrumento com outros colegas, com outras, até também com a equipe de apoio, né, que nos apoia diariamente nessas atividades. E acabei chegando nessa busca por divulgação, de compartilhamento dessa prática à Escola Superior da Defensoria, através do colega Alain, que abriu as portas para que a gente pudesse compartilhar essa prática. Eu gostaria, na verdade, apenas de até fazer um agradecimento ao Dr. Alain por ter abraçado essa divulgação. Inicialmente era mais apenas mesmo para compartilhar essa ferramenta, mas ele sugeriu que eu fizesse um evento de apresentação, de capacitação dessa ferramenta. E eu falei, mas, pô, Alan, a ferramenta é autoexplicativa, não tem muito o que a gente ensinar como é que utiliza ela, porque ela é intuitiva. Você chega lá e você entra no site, tem uma calculadora e tem um gerador de petições que você preenche as informações e acaba tendo ali como auxílio para a sua atividade diária. Não tem muito o que explicar, o que capacitar as pessoas. Mas aí ele me desafiou, né, e disse, não, mas vá, traga alguma coisa relacionada a essa prática na área de execução de alimentos. Ó, o doutor Alain chegando aí, estou fazendo os agradecimentos e dizendo como você me colocou nessa situação aqui, que era só uma ferramenta para divulgar e você pediu que a gente fizesse esse evento de divulgação, mas também de capacitação, Alain. E aí, eu estou falando isso para os colegas, então, antes de passar propriamente para a ferramenta, para o site, eu gostaria de falar um pouco sobre algo que me incomoda, que causava muito angústia em mim, na minha atuação na área de família, que é a questão das execuções de alimentos. Antes disso, até falar da grande demanda, que um colega chama de demanda invencível, que é a demanda na área de família. Acho que qualquer defensoria pública estadual do Brasil, a sua maior demanda é na área de família, cerca de 60% a 70%. Não sei se as outras instituições têm essa métrica, mas nos lugares onde eu passei e que atuei na área de família, eu pude fazer um pouco dessa métrica. E colegas que também se preocupam com essa questão dos números para poder atuar melhor também fizeram e chega em torno realmente de 60% a 70% as demandas na área de família. E dentro da área de família, a maior demanda é na área de alimentos. São as demandas de alimentos, são os pedidos de alimentos, tanto de fixação quanto as situações em que há necessidade de executar quando você já tem um título executivo, né? Então, os usuários da defensoria são majoritariamente pessoas que estão buscando alimentos, a fixação ou a execução de alimentos. E aí, eu me deparando com isso, vi uma angústia sinto uma angústia muito grande por perceber que muitas vezes essas pessoas caem numa fila que leva meses para você ser atendido. Uma realidade do interior, mas uma realidade também da capital. E é por isso que eu pensei numa forma de tratar essa demanda com a importância que ela merece.
Então, eu vou começar, antes de passar propriamente para a ferramenta, eu vou aqui colocar primeiro o que é que a gente vai fazer hoje aqui nessa capacitação. A gente vai primeiro falar sobre essa problemática que eu já dei uma certa introdução, sobre a execução como um problema que é um problema presente e grave na defensoria, na minha concepção, e que eu vejo como um problema de fluxo, de gestão. Quando eu coloquei ali no início gestão de processos, eu estou falando do fluxo que esse tipo de demanda percorre dentro da defensoria, desde sua entrada, né, até a sua saída. Como ela entra para a gente, como ela chega para a gente, como a gente devolve, como é que a gente trata essa demanda e como a gente coloca ela para frente. E a partir disso, vou apresentar para vocês também a ideia que eu construí de urgência das famílias, que seria a forma como eu reajo a essa situação. E, por fim, mostrar a ferramenta que eu utilizo para me auxiliar no tratamento dessa demanda, que é o CE Famílias, ou CF Famílias, como vocês preferirem falar, e, no final, ouvir um pouco vocês, porque eu acho que o que Alan acabou fazendo também, o doutor Alan acabou fazendo, é me dar a oportunidade de ter essa troca com os colegas que têm uma experiência parecida, semelhante com a minha, aliás, com todos os colegas que atuam na área de família, né, que certamente também têm angústias semelhantes. Então, inicialmente, eu quero tratar e falar sobre a questão desse paradoxo que a gente enfrenta, que é o paradoxo em que as execuções de alimentos são uma demanda emergencial, certo? Porque a gente está tratando de... A gente trata, na verdade, quando a gente trata de alimentos, principalmente quando a gente está numa execução de alimentos, onde a gente já tem um título judicial, já tem algo que nos possibilite a ir atrás daquele crédito. A gente está falando de alimentos, a gente está falando de uma remuneração, de uma verba que as pessoas que precisam dessa demanda, elas utilizam para alimentação, para educação, para saúde, para moradia, para sua própria sobrevivência, subsistência ou existência digna, né? Porém, essa demanda é uma demanda que acaba entrando na mesma fila das outras demandas da área de família, como divórcio, enfim, guarda, investigação de paternidade. É óbvio que todas as pessoas têm suas necessidades, conhecem o que é urgente, emergente para si, mas eu considero que a execução de alimentos está entre as demandas de família, talvez seja a mais emergente, né? Porque a gente tem ali já um título judicial fixado e tem a possibilidade de colocar aquilo, efetivar aquele direito que já foi reconhecido de uma maneira ou de outra através de um título executivo. Então, em primeiro lugar, esse paradoxo que a gente tem nas urgências das execuções de alimentos e, ao mesmo tempo, é uma demanda que entra na fila geral das outras demandas. E essa fila geral, muitas vezes, leva as pessoas que estão necessitando desse atendimento a uma espera de em torno de 100 dias ou até mais, né? Você imagina, 100 dias sem pensão, 100 dias aguardando uma definição, medidas judiciais para garantir aquele direito que já foi, de certa forma, reconhecido através do título. 100 dias até chegar ao defensor. E essa é uma realidade que eu trago aqui da minha atuação hoje em Salvador. Esse não é um número, é um número baseado em dados, em um monitoramento que eu fiz no início do ano, no final do ano passado, início desse ano, que a média de espera por atendimento pode chegar até 100 dias para ter contato com um defensor. Eu até fiz uma rápida pesquisa no CIGAD para ver atendimentos da semana passada e verifiquei que situações em que a assistida chega a aguardar 150 dias para ter um atendimento para uma demanda em que ela busca a execução de alimentos. E aí a angústia parte dessa demora, da percepção dessa demora e, ao mesmo tempo, em verificar quem é que paga o preço por ela, né? A gente tem um discurso de promoção dos direitos humanos, um discurso antirracista, feminista, mas, ao fim e ao cabo, quem acaba pagando por essa
por essa demora são famílias formadas por mulheres negras, de baixa renda, mulheres solos, mães solo, né? Então, é uma situação que amplifica desigualdades de gênero, de raça e de classe. À medida que você está numa situação de aguardo por atendimento de uma demanda que está relacionada diretamente à sua sobrevivência, mas também à sobrevivência digna, ou à vivência digna, a vida digna sua e de seus filhos, né? E aqui a gente começa a se perguntar, então por que isso, né? Uma instituição que levanta essas bandeiras e ao mesmo tempo enfrenta essa realidade de demora na entrega do seu serviço de forma célere e efetiva, né? E aí eu lembro muito o doutor Lucas Marques, que chegou aqui agora, o corregedor adjunto, que é um grande parceiro de jornada na defensoria aí, e um inspirador também, um grande entusiasta também dessas nossas tentativas de solução dos problemas que a gente enfrenta. Eu lembro de uma oportunidade em que eu estava sendo correcionado e nas conversas sobre o serviço, a colega que estava correcionando falou: mas, cara, eu não entendo, os assistidos muitas vezes estão insatisfeitos ali com o serviço, da demora e tudo, mas a gente está atolado de trabalho. A gente passa final de semana trabalhando, a gente passa a noite trabalhando, a gente não trabalha só as 8 horas por dia, e ainda assim, com tanto trabalho, a gente não consegue entregar. Os assistidos muitas vezes demonstram sua insatisfação, e ela se perguntava, como é que pode? A gente está trabalhando tanto e não está dando um jeito. E aí eu coloco, todos nós estamos nessa mesma situação, principalmente na área de família, não só defensores, servidores, analistas, jurídicos, estagiários, estão cheios de trabalho. E a questão é porque a culpa e o problema não está no individual, não está em cada um de nós que temos que empreendemos todo esse esforço para entregar prestar o serviço à população, mas é um problema, na verdade, que eu identifico como um problema de fluxo, de como essa demanda e tantas outras são tratadas dentro da defensoria. Não é um problema individual, não é culpa da gente. É um fluxo que precisa talvez ser redesenhado. Um fluxo que cria um gargalo estrutural, em que, como eu já havia falando desde o início, cria funis únicos, onde todas as demandas de família passam pelo mesmo caminho, né? Não há uma diferenciação entre o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, execuções disputam a fila com todos os outros casos da área de família. Execuções de alimentos disputam a mesma fila. E, às vezes, a gente busca tratar isso com mutirões, que ajudam, mas não resolvem o problema. E eu costumo dizer que mutirões, na verdade, são sintomas, acabam sendo sintomas. A gente está com aquela quantidade enorme de atendimentos represados e pensamos, então, em fazer um mutirão para dar uma baixada. Mas logo ali na frente, o que é que acontece? Novamente, a gente tem aquela grande demanda represada, precisando de novos mutirões. Então, mutirões não resolvem um problema. Eles são, na verdade, um sintoma de que essa organização precisa modificar para que a gente possa, então, prestar um serviço de forma célere ou num tempo razoável. A demora, nessa perspectiva e nesse fluxo atual, tornou-se regra e não exceção. E diante dessa problemática que eu tentei aqui passar para vocês, dessa angústia, desse incômodo, o que me despertou foi o questionamento se a gente criasse uma fila própria ou uma porta própria para as execuções de alimentos, né? E a partir daí é que a gente cria a concepção e a ideia da urgência das famílias. Assim como na área da fazenda pública a gente tem a urgência de saúde, em outras áreas a gente tem demandas que são mais urgentes do que as outras, dentro da demanda de família eu considero que as execuções de alimentos devem ser consideradas como urgência das famílias. E a partir do momento que a gente considera ela como urgência das famílias, a gente tira ela da fila geral e trata ela num funil próprio,
né, a gente passa a criar uma gestão de processo, uma gestão de tratamento desse tipo de demanda por meio de um fluxo e de um funil próprio, com um servidor dedicado a atender esse tipo de demanda, um servidor especializado para dar apoio ao defensor que é responsável por essa demanda, em que ele tenha condições e que seja dado condições a ele de atender essas pessoas que buscam a execução de alimentos em até 48 horas, numa resposta rápida e utilizando a tecnologia como meio a seu favor. Em 48 horas, e a gente sabe que pela complexidade da imensa maioria das execuções de alimentos, dá para a gente fazer um atendimento, obviamente, desde que a assistida esteja com todas as informações necessárias. Em até 48 horas, a gente faz esse atendimento, faz os cálculos, minuta e até cadastra no próprio PJE. E o novo fluxo que eu proponho, para além de apresentar a ferramenta, e aí foi nesse sentido que eu assumi esse desafio que o doutor Alain passou para mim, foi de fazer essa proposta de um novo fluxo para o tratamento das execuções de alimentos, em que, a partir do momento em que, de qualquer maneira, qualquer defensor, qualquer servidor, ou defensor, ou analista ou estagiário, identifique a demanda, ele encaminha imediatamente para o servidor dedicado, para o servidor que tem essa atribuição de tratar das urgências das famílias, certo? Então, é isso, inclusive, que eu faço lá no meu gabinete, né? Desenho esse fluxo, busquei desenhar esse fluxo, de encaminhamento. Assim que alguém é marcado para a agenda, lá do 9º DP, ou à medida que a gente vai respondendo as intimações, tendo que entrar em contato com a assistida para responder aquela intimação, a gente sempre busca identificar se existe demanda por execução de alimentos, e havendo essa demanda, a gente caminha diretamente para aquela pessoa da equipe que ficou responsável por atender e minutar as execuções e encaminhar para o protocolo. Então, esse servidor, e lá, na verdade, na minha realidade, são estagiárias, as estagiárias recebem e atendem essas assistidas em até 48 horas. Né? Elas fazem, eu passo para elas, ou elas, na medida que elas estão fazendo os atendimentos das intimações, elas identificando que tem uma demanda por execução de alimentos, elas, em até 48 horas, elas me entregam essa petição já pronta, já cadastrada, muitas vezes no PJE, para a gente poder, então, peticionar. Então, a atividade do defensor é uma atividade nessa perspectiva de supervisão e de gestão dessa demanda de execução de alimentos. E a gente, fazendo um paralelo, quando botamos em prática esse fluxo, a gente sai dos canais gerais, criando uma porta exclusiva, uma triagem que é central, a gente coloca um servidor dedicado para atender essas demandas. Enquanto as pessoas demoram até mais de 100 dias esperando, a gente tem um atendimento em até 48 horas, certo? E um foco, na verdade, numa estratégia, né? Tirando a questão do esforço individual para pensar em um desenho de atendimento que permita que o defensor, que sua equipe possa atender aquela demanda e dar vazão a ela em pouco tempo. E aí, dentro dessa perspectiva, é que entra a ferramenta, a plataforma do CEF Famílias, né? Que é o que eu uso na minha rotina, que minha equipe utiliza na rotina para fazer esses atendimentos, que é formado por uma calculadora prática, com visual mais enxuto, né? Mais intuitivo, que leva o usuário a utilizá-la de maneira bem lógica e didática, certo? Além da calculadora, que é talvez a ferramenta que as pessoas mais utilizam, a gente tem também um gerador de petição com princípios, que são aplicados princípios de visual law, né? Que tem recebido, inclusive, bastante feedbacks positivos, inclusive de pessoas que trabalham no judiciário, que comentam que aquela petição ali, em uma página apenas,
utilizando elementos com hierarquia e cores, faz com que o trabalho seja mais rápido, que o servidor não precisa ler a petição, uma petição grande, e sair procurando as informações. A pessoa bate o olho e já vai direto nas informações que ela precisa para dar andamento naquela demanda. E, além disso, a gente tem e a gente se pergunta, na época da inteligência artificial, a gente utiliza um formulário online para fazer as petições, e aí eu me recordo da palestra sobre inteligência artificial aqui, promovida pela SDEP, que o colega fez a diferenciação, né, entre a IA generativa e as automatizações. O CE Famílias entra numa perspectiva mais de automatização do que a utilização de IA generativa. E isso tem uma razão de ser, porque, como bem o colega explicou naquela capacitação, a IA generativa trabalha com probabilidades. E quando você dá comandos ali, há um risco, ainda que mínimo, dela alucinar ou dela trazer resultados fora daquilo que você esperava. E com a automação, não. A automação é meio que uma fórmula pré-pronta, que uma vez você colocando ali os inputs, os dados, as informações, ela vai entregar exatamente o que você programou ela para lhe entregar. Então, não há essa possibilidade, não há esse risco de alucinações. Então, por isso a gente fez a opção por uma automação e não um prompt, que poderia entregar, inclusive, petições que aqui e ali saíssem daquele padrão pré-estabelecido. A gente, obviamente, isso não é nenhuma novidade, a gente já usava modelos antigamente, né, na nossa pastinha de modelos compartilhada. A diferença é que a possibilidade de erro, mesmo na utilização de modelos aqui, diminui significativamente, porque você vai diretamente preencher um formulário. E que lhe dá a possibilidade também de você editar ao final, copiar e jogar no editor de texto ou diretamente no próprio PJE e fazer as edições, acréscimos necessários. Então, nessa perspectiva de criar uma urgência das famílias com uma ferramenta que auxilie nessa atividade, a gente já consegue entregar isso, uma resposta mais rápida nas execuções de alimentos, né, nas demandas dessa natureza. A Defensoria passa a ter indicadores em que a gente reduz, a gente consegue demonstrar que a gente saiu de 100 dias para 15 dias, no geral, das demandas de alimentos, e nas demandas de execução de alimentos a gente consegue entregar ainda dentro dessas 48 horas. Certo? A equipe também tem um roteiro claro que ela segue para atender as assistidas que buscam essa demanda, que buscam as execuções de alimentos. Isso acaba sobrando mais tempo para quê? Para que a gente possa focar em demandas mais complexas, demandas que exijam da gente um atendimento mais demorado, né, uma análise jurídica mais complexa. Nessa perspectiva, o CE Famílias ele vem como um meio e não como um fim em si mesmo. Ele não substitui a análise jurídica e exige, obviamente, um certo treinamento para você utilizar, apesar de sua intuitividade. E aí é dentro dessa perspectiva também que eu quero abrir para os colegas que estão aqui presentes e também os que estão online, para saber se isso faz sentido para vocês que atuam na área de família, né? Se vocês, como é a realidade de vocês, se vocês veem algum sentido nessa proposição, que adaptações vocês imaginam que podem fazer nas suas realidades, quais obstáculos vocês podem apontar aqui para a gente ter essa troca e construindo junto, porque aqui é uma coisa que está funcionando para mim, está funcionando lá no gabinete, né, no nono DP de família, mas é preciso saber também a realidade de outras pessoas, porque a gente busca sempre, na medida do possível, padronizar, né, padronizar o atendimento da Defensoria para que a sua qualidade seja uniforme. Então, é dentro dessa perspectiva que eu abro para vocês, para agora ouvir um pouco e depois que ouvir vocês, a gente passar então para essa segunda etapa da capacitação, que é propriamente conhecer a plataforma,
ver como é que ela funciona e utilizá-la. Então, eu vou abrir agora, antes da gente continuar, se alguém quiser fazer alguma intervenção, quiser falar alguma coisa, senão a gente parte direto para conhecer a plataforma e fazer diretamente alguns testes. E também, vocês viram no início da apresentação o site. Se vocês já tiverem curiosidade, já entrar aí no site, já ir mexendo um pouco. Se algum colega que estiver assistindo, ou algum analista ou estagiário que estiver assistindo, que queira, na prática, fazer uma execução, né, realizar cálculos ou fazer alguma minuta de um inicial de execução de alimentos, a gente também pode fazer aqui juntos e ir conversando um pouco sobre a ferramenta e suas funcionalidades. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Meu nome é Tairine, eu trabalho em Simões Filho, sou agente administrativa. O senhor está me escutando bem? Eu queria falar um pouco da ferramenta, né? Lá em Simões a gente já tem uma boa experiência com o NDF. Graças a Bom Deus hoje a dia. gente não tem fila para poder chegar ao NDF. E essa ferramenta ela tem como diminuir muito o tempo, né, de resposta, como o senhor falou. Eu acho que o maior problema hoje em relação ao caso do NDF não é o NDF em si e a execução, é a chegada até isso. O nosso maior problema é o assistido chegar através de 129, que é uma questão que não vou levantar agora, né? Isso pode ser falado depois, mas talvez seja até a maior dificuldade também de outros locais. A pessoa chegaria ao NDF e conseguiria ter a resposta nessa ação de execução em 48 horas ou até menos, né? Talvez esse percurso, que é um percurso ainda que a gente tenha que melhorar para que as pessoas cheguem logo e consigam esse atendimento, já que essa ferramenta é sensacional. De fato, diminui muito o tempo em que as pessoas que estão ali atendendo consigam dar vazão, né, aos atendimentos. Então, as estagiárias estão aqui hoje, Giovana, Yasmin, que é a analista que gerencia o núcleo de família lá, e a gente começou a dar uma olhada já na ferramenta. Confesso que a gente não estava utilizando como deveria, por isso que a gente preferiu hoje participar aqui para entender melhor, mas realmente é muito autoexplicativa, e se colocada em prática, a gente já não tem praticamente fila, eu acho que vai ser zerado, né? Na parte de execução mesmo vai ser zerado. Então, obrigada a todos, e era isso. Ô, Tairine, eu que agradeço aí sua intervenção. Tairine é uma grande parceira aí. Eu já passei por Simões Filho junto com o Dr. Lucas Marques, Dr. Lucas Mello, apesar de não ter atuado na área de família lá em Simões Filho, atuei no crime na época que eu passei por lá. Tairine sempre foi uma grande parceira aí, uma servidora que sempre abraçou a causa da defensoria. E lá a gente tem um sistema de atendimento e que a gente pensa muito nessa questão dos fluxos, né, que foi implementado por Dr. Lucas Marques, que atuava na área de família lá. E não só em execuções, mas em todas as demandas de família lá a gente pensa muito em fluxos e como a gente pode fazer essa gestão da demanda de família. E sem dúvida, Tairine, a ferramenta vai, na verdade, ser mais um auxílio para essa ideia, essa concepção do núcleo das famílias, do NDF, que já está implementado em Simões Filho, e eu fico muito feliz. Eu conversei com você, acho que tem umas 2 ou 3 semanas, e você falando que o atendimento em Simões para a área de família a espera está dentro de 20 dias, não passa de um mês para você conseguir um atendimento em família, lá na comarca de Simões. E ainda assim, dentro dessa perspectiva de lá estar funcionando o NDF e você ter pouco tempo para ser atendido, você ainda pode reduzir ainda mais o atendimento quando a demanda for de execução de famílias, de execução de alimentos. Então, quando você pegar uma demanda dessa, você vai atender certamente, desenhando o fluxo de maneira adequada, você consegue atender essa demanda e dar entrada em 2 dias, no máximo, né? E aí já começar aí uma outra etapa, né? Depois que o processo for ajuizado, que a petição for apresentada, aí já entram
outros desafios. Isso, a gente está com a agenda, graças a Deus, para a próxima semana. Se hoje alguém conseguir chegar lá, a gente consegue agendar para a semana que vem o atendimento. E essa ferramenta de execução, que eu estava conversando com as meninas lá, eu acho que vai zerar praticamente, porque é como se você conseguisse atender e no dia você dá vazão, finalizar o que você fez do atendimento ali. Então, a redução é máxima. Não tem muito, como você falou, é autoexplicativa, você coloca os dados, ela gera ali, faz pequenas alterações, já tem a planilha de cálculos, então eu acho que praticamente vai zerar, porque a pessoa atendendo o dia vai dar vazão ali e finalizar. E vai diminuir ainda a espera pelas outras demandas, porque você vai Isso. tirar essa execução de alimentos da fila das outras demandas de família. Então, você vai antecipar ainda mais sua agenda. Você vai criar um fluxo próprio, um fluxo específico, uma porta de entrada específica para as execuções e vai fazer com que toda e qualquer outra demanda de família também tenha um atendimento ainda mais célere, né? Nossa maior demanda, 60-70% do que entra na defensoria, dos usuários da defensoria buscam um atendimento na área de família. Então, se você tem essa possibilidade de ter esse atendimento célere, eu acho que você resolve, né? Pelo menos na perspectiva do atendimento inicial, 70% do que é a demanda da nossa instituição. Deixa eu ver aqui no site. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Tem aqui a pergunta de doutora Luciana Freire. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Eu trabalho também no Judicial de Família de Salvador, vai estar na audiência daqui a pouco, mas queria muito, primeiro, parabenizar e, segundo, perguntar sobre essa plataforma de cálculo, porque eu estou usando a petição, né? Conforme o modelo, tudo certinho, mas não usei até hoje a plataforma de cálculo. Eu queria saber se ela tem alguma diferença com relação à CIPA. Não, assim, ela tem diferença além do design, os cálculos, a gente buscou fazer os cálculos dela, organizar a fórmula de acordo com a lei de 2024, né, que trouxe a questão da taxa legal, então a gente atualizou essa metodologia de cálculos e aqui e ali, como eu não tenho acesso à fórmula da CIPA, que a gente utiliza aqui na Defensoria pelo CIGAD, eu não tenho como dizer como é que é feito do CIPA, mas assim, eu busquei colocar a fórmula de acordo com as fórmulas dos tribunais, principalmente o TJDF e o Tribunal do Tocantins. Busquei utilizar a metodologia muito semelhante a deles e, na verdade, é uma metodologia legal, né? Teve um problema durante um tempo, doutora Luciana, que até foi chamada a atenção por doutor Rodolfo e doutora Júlia, que são colegas aqui de Salvador, que os cálculos estavam saindo estava com inconsistência em relação aos juros. Em alguns meses estava saindo zerado. E aí, como foi uma plataforma desenvolvida integralmente por mim, e no meu período de férias, muitas vezes eu não tinha como estar sempre ali verificando essas inconsistências, e ainda bem que esses colegas fizeram essa observação, e quando eu fui verificar, a gente teve um problema com o Banco Central, com o site do Banco Central, com a API, porque eu tinha feito uma programação para que a plataforma buscasse sempre os índices atualizados do Banco Central. Então, houve um momento que deve ter sido por mudança do site do Banco Central, alguma configuração lá, o site não conseguia mais buscar essas informações. E aí estava dando essas inconsistências, os cálculos da ferramenta estavam dando menor do que os cálculos do CIPA e de outras plataformas, mas hoje isso já foi resolvido, eu consegui nesse feriadão aí passar a trabalhar em cima disso, e aí coloquei manualmente esses dados e vou acrescentar sempre, todo mês, os dados referentes às atualizações, a correção monetária, para que esse problema não ocorra mais. Mas mesmo assim, e aí realmente eu não sei como explicar, se você for pegar ferramentas, as mais diversas ferramentas de cálculo que a gente conhece, não só de defensorias como de tribunais, você sempre vai ter uma diferençazinha, mas uma diferença pequena, né? Só que durante esse tempo, realmente, por conta desse problema na API do Banco Central, estava tendo uma diferença grande, mas agora com essa correção que eu fiz, a diferença
está dentro desse padrão entre as calculadoras que já existiam à disposição e que a gente utiliza no dia a dia, né? Muitas vezes quando o CIPA sai do ar, a gente vai utilizar outra, mas quando a gente compara o CIPA e as outras também nunca estão batendo certinho. Sempre tem uma diferença de centavos, às vezes de 1 ou 2, 3 reais, mas a gente buscou utilizar a metodologia legal, né, para que o cálculo se aproximasse das plataformas de cálculos que já existem e também do que a lei determina em relação à correção monetária e aos juros. Eu fiz até uma legenda para colocar... Hoje em dia, Murilo, você está usando mesmo a sua calculadora, não está usando a CIPA mais, é isso? Não tenho usado a CIPA, não. Tenho usado mais essa mesmo. Eu vou migrar também. Obrigado. Obrigado a você, doutora. E aqui, deixa eu ver, tem... essa pergunta já estava no chat também sobre o CIPA. Só para esclarecer também, o desenvolvimento foi feito realmente por mim, né? Não teve... A gente não colocou no fluxo do DMI para confecção dessa ferramenta. É uma ferramenta desenvolvida com recursos próprios no meu tempo livre. E, por conta disso, também ela não é institucional da Defensoria Pública. Ela tem como padrão o logo da Defensoria, mas qualquer outra Defensoria pode fazer cálculos, fazer a petição e colocar sua própria logomarca. E esse é um diferencial, inclusive, em relação às outras calculadoras, que quando a gente precisava, o CIPA estava fora do ar, a gente usava calculadoras de outras instituições e acabava jogando para dentro do processo o logo, a identidade visual de outras instituições que não a nossa. Então, pode servir para colegas de todo o Brasil, de outras instituições também. Tem o Dr. Everton Santos, levantou a mão. Bom dia, Murilo, bom dia a todos. Me ouve bem? Sim, sim. Eu falo aqui, Murilo, de Conquista. Eu tenho atuação na área de família extrajudicial e gerencio o CMC e a CAR. Né? Então, assim, tem a matéria completamente afim do assunto que você está tratando agora. O meu olhar sobre o volume excessivo das demandas de família tem uma chave de interpretação assim, parecida com a sua. Eu vejo muito pelo lado dos fluxos, realmente. Não é muito o escopo do que você está tratando aí, mas eu queria compartilhar um pouco dessa angústia, da dificuldade de manter o fluxo girando bem. Para mim, hoje, muito na área do CMC, sabe? Das conciliações e mediações, porque além de um fluxo redondo que precisa rodar bem, você tem a capacitação, né, de servidores e estagiários para poder fazer bem esse trabalho. Então, eu fico meio que gerindo crises aqui. De vez em quando sai um servidor head ou muda estagiário, e aí a gente tem que voltar meio que para a estaca zero ali de treinamento, sabe? Em relação às demandas de alimentos e execução, eu acho que a gente tem um fluxo que funciona relativamente bem aqui, mas assim, eu estou completamente aberto e entusiasmado com a possibilidade de aperfeiçoar mais, né, o fluxo. Parabéns aí, não vou me estender muito não, e estou atento aqui na escuta. Perfeito, obrigado, doutor Everton. Realmente é um desafio a gente criar formas de atendimento desse grande volume de família que nos dê segurança e tranquilidade para trabalhar no dia a dia, né? Quando você traz que o alimento está funcionando muito bem aí, eu vejo que realmente a gente tem percepções parecidas, porque eu tive que fazer uma escolha nessa questão de criar uma ferramenta para me auxiliar no dia a dia, e eu fiz a escolha dentro da grande demanda em que eu estou inserido, que é a demanda de família, e a grande demanda dentro da área de família, que são as demandas de alimentos. E dentro das demandas de alimentos, né, afunilando para as execuções, é onde a gente começa com essa plataforma, mas buscando avançar para também as outras iniciais da área de famílias, da área de família, principalmente nas demandas de alimentos. Então, a ideia é que a plataforma não pare nas execuções, mas que avance para auxiliar os colegas que já têm fluxo ou que pretendem montar fluxo, como esses que acabam trazendo
priorização das demandas de alimentos para que auxilie esses colegas, essas equipes que também apoiam os colegas que estão na ponta, para que esse fluxo seja cada vez mais ágil, lógico e com a metodologia adequada para a necessidade das pessoas que buscam atendimento nessa área. Obrigado por sua intervenção. Obrigado, doutora Elane Moura, e colega que atua no Inicial de Família aqui de Salvador. Fez um comentário também aí no chat. Se não tiver mais nenhuma intervenção, a gente pode passar, então, para conhecer um pouco da ferramenta, né? A gente fazer uma demonstração, se alguém quiser entrar também ou apresentar dados para a gente inserir e fazer os cálculos e fazer a petição aqui em tempo real também, pode ser, fiquem à vontade. Mas antes disso, a gente poderia dar um intervalozinho de 10 minutos, e depois a gente volta com a apresentação da ferramenta online. Tá ok? Vamos lá, voltando aqui agora para propriamente apresentar a plataforma para vocês. Então, tá aparecendo aí para vocês o site, né? Se tiver algum problema aí, alguém não conseguir visualizar, avisa aí no chat que a gente verifica. Então aqui é só mesmo a página principal, né, da plataforma. Como é uma coisa que, como eu falei, não é da Defensoria Pública da Bahia, não está institucionalizada, é algo que pode ser utilizado por qualquer defensoria pública do país, inclusive por núcleos de prática jurídica e até mesmo escritórios de advocacia que queiram utilizar. Eu coloquei essa página central aqui e tive que dar um nome, né? Eu não poderia utilizar o nome da instituição, então eu dei um nome, e aí a ideia era criar uma central das famílias. E aí, pensando, coloquei o nome Central Digital para Soluções no Direito das Famílias. Como eu disse, isso é o início de um projeto que busca, que pretende ser ampliado, né, para além das execuções. Então, inicialmente, a gente tem a calculadora de pensão e o gerador de petições, né, com princípios de visual law, pelo rito da expropriação e o rito da prisão. A calculadora tem sido a ferramenta mais utilizada pelo público em geral. Mas, como a gente pensou aqui e conversou um pouco sobre a questão do fluxo, né, dos atendimentos, da nossa dor, né, que é essa questão das demandas de execução de alimentos, eu vou começar apresentando a vocês a partir, não pela calculadora. A calculadora pode ser utilizada para auxiliar nas petições iniciais de execução, mas, inclusive, durante o processo, né, ela vai muito além também do que a gente está abordando aqui. Mas vamos começar, então, pelo gerador de petição. Antes, como eu tinha falado no bloco anterior, se alguém quiser, tiver alguma demanda já aí com as informações para a gente preencher, a gente pode utilizar essas informações, senão a gente pode ir direto aqui. Eu já deixei alguns dados pré-estabelecidos, prontos, para a gente ir só analisando ponto por ponto. Então, se alguém quiser utilizar um caso prático seu, pode falar que a gente faz também. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente clica aqui em acessar gerador, e aqui eu já estou com as informações pré-estabelecidas, né? E aí eu fiz, como eu disse, uma automação. Não estamos trabalhando aqui com IA generativa, estamos trabalhando com automação, com blocos pré-prontos de um formulário que, ao final, vai gerar uma petição dentro daqueles parâmetros pré-estabelecidos. E tentei, e aí, óbvio, é um processo em construção, a gente está aberto a sugestões, a críticas, a proposições de melhorias. Então, fiquem à vontade para agora ou depois, com o tempo, com o manuseio constante, que eu espero que seja recorrente da ferramenta. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão de melhoria, fiquem à vontade para mandar e-mail, para ligar diretamente, para a gente conversar e tentar implementar. Então, pela lógica, a gente começa pelo título.
e já selecionando qual o tipo de execução que a gente vai minutar aqui, preparar. Como eu estou no judicial, eu fiz a ferramenta, como eu disse, para a minha rotina, então eu coloquei apenas os ritos de execução de alimentos com base em título executivo judicial, né? Então aqui você já tem, primeiramente, as 4 possibilidades de execução, né, pelo rito da prisão, dos alimentos provisórios e o cumprimento de sentença. Você escolhe aqui que isso já vai gerar todo o esqueleto da petição, e aí, a partir disso, você vai preenchendo as informações necessárias, começando pela competência, dando continuidade, vindo para a competência, né? Depois o número do processo, que já está aqui num formato padrão, para que ao você digitar ele já fique no formato do CNJ, então ele está travado para ser na perspectiva do formato do CNJ. A descrição da obrigação, que vai estar lá no título, né? E aí, essas são as informações principais do título que a gente vai executar. Partimos então para colocarmos os dados da parte exequente. E aí colocamos as informações básicas. A gente coloca aqui quando o exequente é maior de idade, para a gente qualificar ele todo e não qualificar, como eu coloquei logo em seguida, os dados do representante legal, né? Então, em regra, a gente está fazendo execução de alimentos em favor de exequentes que são menores de idade, né? Então, por isso, a gente coloca o nome e depois parte para os dados do representante legal, que é inclusive o nome que consta lá no nosso sistema interno do CIGAD como a parte assistida. Botei as informações mais básicas, a nacionalidade, estado civil, o RG, o CPF, que é um dado que é obrigatório, ele não vai passar adiante se você não colocar o CPF, até porque no momento do peticionamento a gente precisa colocar o CPF da parte exequente, né? Seguindo na qualificação o nome da mãe, do representante, o nome do pai, o endereço, né? Eu já deixei as informações aqui já digitadas para a gente não perder tempo digitando e não ficar tão cansativa assim a exposição. O CEP, né? O CEP é outra informação que a gente vai precisar também quando a gente for cadastrar no PJE, algo que o PJE coloca como obrigatório. Então aqui também eu já coloquei no formato de CEP, sem o ponto, né? Eu lembro do Dr. Rodolfo, o Dr. Marques, ele sempre comentava que às vezes ia pegar os modelos e aí quando ia lançar no PJE ia jogar o CEP, mas quando pegava o modelo que tinham preenchido, tinham botado o pontinho do CEP. Isso aí o PJE não aceita, aí você tem que copiar sem um ponto. Isso aí parece uma firula, mas ganha tempo e a gente não passa raiva na hora de preencher e de dar entrada nas petições, de fazer o cadastramento da petição no PJE. E aí o telefone e o e-mail, né? A gente tem a possibilidade também de adicionar outro exequente, quando é mais de um exequente, e aqui também foi uma sugestão de Dr. Rodolfo, né? Que a gente, quando tivesse o mesmo representante legal, a gente tivesse uma opção para marcar, para a gente não ter que fazer uma qualificação novamente, preencher os mesmos dados que a gente já tinha preenchido lá do representante legal. A gente coloca aqui e só coloca o nome completo do outro exequente. Aqui eu vou deixar só com um mesmo, a gente pode acrescentar quantos forem necessários, tá? Esse aqui eu vou remover para deixar só aquele mesmo que a gente já tinha. Então a gente preencheu todos os dados aqui, a gente poderia preencher também no modelo, né, que a gente já fazia com os modelos de petição que a gente tinha em Word, enfim, no Google Docs, mas aqui a gente vai no formulário, fica uma coisa muito fechada, elimina um pouco a possibilidade de erro, né, de você mexer no modelo pré-estabelecido. Então isso já cria uma vantagem e um fluxo também, né? A pessoa, a equipe de apoio que está fazendo o atendimento, ela já vai no fluxo ali conversando com a parte assistida e já preenchendo as informações necessárias para a qualificação, sem você precisar se preocupar com formatação, se vai estar com espaçamento ok, com intervalo entre linhas, enfim, e até numa perspectiva de você deixar aquela petição muito bem estruturada e arrumada para que na hora que as pessoas que forem ler, os usuários do sistema, né, ter até um certo conforto visual e uma facilidade maior na hora de tratar os dados, de fazer os andamentos necessários em cada processo. Então, depois do exequente, a gente vem então para o executado, que segue a mesma lógica, o mesmo padrão, né, das informações de qualificação.
E aqui algo que é um sistema que a gente tem, o Ciel. Eu já deixei um link aqui para quando a gente precisar fazer a pesquisa de CPF para o executado, né, que muitas vezes a gente não tem essa informação, mas entrando lá no Ciel a gente pode obter essa informação. Então já tem um link aqui para a gente ir lá e fazer a pesquisa do CPF do executado. E aqui no executado, além da qualificação, eu coloco também a possibilidade da gente já informar o empregador, né? Porque nas execuções, muitas vezes, a gente precisa ter um pedido lá de ofício ao empregador, então a gente colocou um campo para que possamos inserir também os dados do empregador, quando for o caso. Se não tiver empregador, a gente marca aqui não, tá ok, lá na petição final vai sair sem informação do empregador. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para levantar a mão. Eu não consigo ver o chat, mas vocês podem abrir o microfone e falar tranquilamente que eu paro a apresentação e a gente vai tirando eventuais dúvidas que surgirem. Então, a gente falou do título, a gente colocou as informações necessárias para o título, para a competência, número do processo, qualificamos o exequente, o executado, e aí vamos para falar agora sobre o débito da parte executada, né? E aí o período em que a gente está, o objeto da execução, a gente bota o período inicial, o mês inicial e o mês final, e aqui na hora de inserir o valor do débito, a gente tem a possibilidade de antes abrir a calculadora, a ferramenta de cálculo da pensão, que aí lá a gente vai depois tratar melhor sobre ela, mas rapidamente a gente pode fazer um cálculo aqui. O que eu fiz foi de setembro a novembro, aí rapidamente a gente faz esse cálculo. E aí a gente faz o cálculo da dívida, coloca as informações sobre o salário mínimo, ou se tiver um rendimento do alimentante que a gente conheça, a gente coloca. Aqui, como eu tinha tirado a dúvida da doutora Luciana, está conforme a lei 14.905 de 24, faz o cálculo da dívida. Quando houver situação de inclusão de 13ª parcela, a gente marca aqui, ele vai calcular também. A gente vê o resultado, se tiver alguma parcela que ele tenha pago, algum valor que ele tenha pago de alguma parcela, a gente acrescenta aqui e ele dá o cálculo final, e na hora de visualizar, a gente vai em visualizar demonstrativo e já imprime aqui, salvando em PDF, depois eu mostro com mais detalhes para instruir a peça, né? Mas voltando aqui para o... Deu para ver, apareceu aí, não foi? Apareceu. Voltando então para a ferramenta de geração de petição, depois que a gente fizer o cálculo, insere aqui o valor, o débito por extenso. Tem uma informação aqui que às vezes a gente utiliza e depende de cada um, né? Quando o percentual ele incide sobre os rendimentos da parte executada e a gente não conhece, às vezes a gente faz o cálculo com base no salário mínimo, dizendo que vai apresentar um novo cálculo com base nos rendimentos do executado, assim que a gente tenha conhecimento desses rendimentos, né? E aqui a gente bota essa observação quando for o caso. A gente pode marcar ou desmarcar, e isso vai estar representado lá, vai ter uma consequência direta na minuta final que a gente vai gerar. Conta para depósito, quando a parte não tiver, a gente marca essa caixinha aqui, e lá na petição, na minuta de petição, vai ter um pedido para abertura de uma conta judicial. Mas, em regra, hoje todo mundo tem um Pix, tem uma conta bancária, então aqui a gente já também escreve os dados necessários para a conta bancária. E, por fim, a gente vai na última etapa aqui, antes da visualização. A gente coloca o defensor público, coloca o nome. Se tiver a equipe de apoio também, a gente pode incluir, né, o nome da equipe de apoio. Aqui eu coloquei a minha equipe de apoio que trabalha lá comigo no gabinete, a Jamília, a Ruth e a Nayara. A gente pode colocar mais de uma assinatura também, se tiver outro defensor assinando, mas geralmente não acontece, mas eu deixei essa possibilidade, porque a gente não sabe qual a realidade de cada instituição. E aqui, como eu falei, a possibilidade de você personalizar a petição. É uma ferramenta que dá a possibilidade de qualquer instituição utilizar por padrão, como é uma coisa que foi feita inicialmente para o meu uso, eu deixo, né, já por padrão o logo da Defensoria Pública.
mas os colegas que estão usando em diversos estados do país, eles certamente estão usando essa funcionalidade aqui de colocar o logo da sua própria instituição, que vai sair ao final lá na petição. Inclusive, tive um feedback legal de um colega de Santa Catarina esse final de semana, apontando até aquela questão que foi levantada dos índices que não estavam corretos. Eu já passei para ele que foi corrigido e tudo mais, e ele tem utilizado e falado que tem gostado bastante. Então, aqui é a última etapa, e a etapa final é a etapa da visualização da petição. Ela vai sair aqui já formatada, certo? Nesse campo. Está aparecendo aí ok para vocês, né? Então, a gente busca... Quando eu cheguei aqui na especializada, e no interior também, a gente às vezes usava modelos de execução de alimentos de 5 páginas, com jurisprudência, com transcrição de artigo de lei, e que é uma coisa que, na prática, a gente sabe que o sistema de justiça, quando vai analisar os processos, as peças, eles não estão muito preocupados com isso. Até porque a execução de alimentos, a gente não tem muita discussão jurisprudencial, doutrinária, muita dúvida interpretativa da própria lei, né? O que importa mesmo são essas informações que a gente coloca em destaque, né? A qualificação das partes, você vai precisar, em especial o endereço para expedir os mandados, saber qual é o processo para analisar a questão da distribuição, se foi feita de forma correta, a obrigação que está sendo descumprida, né? A conta, tudo que a gente preencheu lá nas etapas anteriores, a conta bancária, porque é um dado relevante, que pode ir, inclusive, no mandado de intimação ou citação para o executado já fazer o pagamento, o período de inadimplência, o valor do débito, obviamente, a fundamentação legal, que não basta, não precisa nada mais do que a simples remissão aos artigos de lei que fundamentam o pedido, né? A gente precisa ajustar a jurisprudência porque, enfim, não há qualquer discussão jurisprudencial sobre execuções dessa natureza. E os pedidos também, de forma bem objetiva e direta, dentro dessa perspectiva de visual law, de legal design, para facilitar o uso e manuseio de todas as pessoas que estão lendo aquele processo ali, né? Ele bate o olho nessa petição e já vai direto para as informações que precisa para preencher seu sistema lá na Justiça ou no Ministério Público, quando for dar seu parecer, ou a gente mesmo, quando a gente está no judicial, a gente recebe a intimação desse processo, a gente precisa, eu me deparava muitas vezes com isso. E aqui vai aquela questão que eu falo, né? Partiu muito de uma experiência pessoal minha, e cada um pode ter sua experiência, mas eu ficava, muitas vezes, na hora de pegar uma intimação de uma execução, tendo que ir, me vendo indo na petição inicial e catando as informações. Isso aqui é um rito de prisão, é um rito de penhora, está executando provisórios, está executando sentença, porque às vezes a classificação que está lá no PJE está errada ou está incompleta. Então a gente muitas vezes tinha que recorrer à petição inicial para saber as informações básicas da execução, para que a gente pudesse então responder aquela intimação. Então aqui, quando a gente bate o olho numa folha só, não mais aquela petição de 5 páginas com jurisprudência, atrapalhando o visual da petição para a gente buscar as informações, a gente bate aqui o olho e já vai direto para o que realmente importa para você tratar aquela demanda, né? E os pedidos vão também nessa linha, de serem bastante objetivos, com consulta prévia-jude, com ofício em folha de pagamento, quando for o caso, né? Essa opção aqui mesmo, 4, ela só aparece quando a gente marca lá que tem empregador e coloca os dados do empregador. E o de resto são os pedidos de praxe que a gente costuma fazer, inclusive com honorários por FAGE, comunicação ao MP, né? Então a gente tem tudo concentrado aí numa página só. E aqui há a possibilidade de também incluir ou tirar algum desses pedidos, pensando que outras pessoas de outras instituições podem utilizar, né? Por exemplo, os honorários do FAGE da Defensoria Pública da Bahia. Se um colega de outro estado está utilizando, ele desmarca aqui e escreve um pedido adicional nesse campo. Aqui, inclusive, se na prática de vocês tiver qualquer outro pedido que vocês costumam fazer, você pode digitar aqui que ele vai aparecer automaticamente lá com o pedido, tá vendo? Ele não estava
Quando você escreve aqui, ele acrescenta. Ou tirar, por exemplo, aqui a comunicação MP, ele está aqui, você pode simplesmente retirar. E ele vai sumir. Ok? Então, essas opções de pedido aqui servem para isso, tem essa funcionalidade, porque a ideia é que, havendo padronização, você não vai precisar pegar essa petição e jogar no editor de texto para fazer qualquer outra edição, né? Mas óbvio que há essa possibilidade e você pode fazer isso simplesmente indo aqui em copiar texto. Ele vai copiar para a área de transferência, você abre seu editor e dá um Ctrl V, ele vai jogar todo o conteúdo da peça e você vai poder fazer as alterações que acharem necessárias. E o imprimir, a ideia lá no nosso gabinete, como foi algo que partiu da gente, a gente já vem aqui, já depois colocou tudo, em regra as execuções são realmente bem padronizadas, a gente vai imprimir em PDF, ele já dá aqui a petição para você salvar em PDF no computador, para depois, quando for cadastrar a petição no PJE, já inserir lá como petição inicial. Então está pronta a petição e já com a possibilidade de você salvar em PDF pelo seu navegador. Eu coloquei aqui tipo uma legenda com dicas de configuração para impressão, para sair arrumada a petição ao final, né? Gráficos de plano de fundo, eu peço que... Aí eu vou entrar aqui para vocês dão uma lida, se tiverem alguma dúvida podem questionar também, mas aqui é basicamente para que na hora de imprimir em PDF você garanta, por exemplo, que as cores do fundo aqui, que identificam o tipo de execução, estejam em destaque, para facilitar na hora da leitura. Entendeu? Isso aqui é o que faz, cria esses destaques de fundo, nessa opção. E imprimir cabeçalho eu sempre eu coloco ali para não... Dou a sugestão que não esteja marcado, porque senão vai aparecer a data, vai aparecer essas informações de cabeçalho aqui na petição que não tem relevância e acabam poluindo também um pouco a petição. Então, eu sugiro que deixem desmarcado. E aqui, a equipe de apoio já tem uma orientação também sobre o que deve constar como anexo à petição, né? Que são essas informações aqui relativas aos documentos que devem estar anexos. Então, já acaba sendo também um guia de orientação para a equipe poder utilizar, né? Se tiver alguma dúvida, já sabe. Principalmente aqueles que estão no início, aí lembrando aí do Dr. Everton, que às vezes sai a equipe de apoio, sai estagiário, entra estagiário novo, né? Você dá aquele primeiro treinamento, mas às vezes a pessoa tem uma dúvida do que fazer, do que não fazer. Aí já tem meio que essa orientação que a gente poderia também colocar outras, enfim, dentro dessa perspectiva de diálogo que eu abro para vocês, da gente construir junto e construindo junto essa ferramenta. Uma coisa que eu fiz nesses últimos dias também, fazendo a revisão e alguns ajustes do sistema, foi incluir aqui um atalhozinho para a gente imprimir alguns documentos que alguns colegas em algumas comarcas gostam de anexar a inicial, né? Como uma declaração de hipossuficiência, a gente tem do nosso sistema, mas como eu volto a repetir, esse é um sistema aberto para outras instituições e até mesmo para advogado particular que queira, de repente, uma declaração de hipossuficiência. Aí você clica aqui e ele vai preencher já com os dados do declarante, né? Enfim, é um modelo que eu fiz esse final de semana, mas está em fase de aperfeiçoamento aqui, mas como já está funcional, eu já deixei disponível para quem quiser utilizar. Se você não tiver colocado os dados, ele vai colocar aqui vai deixar em branco para que você possa preencher manualmente. Então tem aqui também a declaração de residência, que às vezes quem considera que é um documento essencial, né? A declaração de residência, um comprovante de residência também tem um modelo. Você clica aqui e aí você já imprime para a pessoa preencher e assinar. Temos o que mais aqui? A tabela de pagamentos, né? Eu geralmente não uso tabela de pagamentos, eu uso a própria impressão dos cálculos a impressão da calculadora, né? Os cálculos que eu faço lá na calculadora, imprimo, ou salvo em PDF, mando para a assistida assinar eletronicamente ou
assinar, depois escanear e mandar de volta. Eu acho que isso serve como declaração dos meses, como se ela estivesse concordando com aqueles cálculos. Eu acho mais prático do que fazer essa tabela de pagamentos, mas fica a opção, porque eu sei que tem alguns colegas que preferem fazer isso. Então, eu coloquei aqui também, para que seja impresso, para a pessoa preencher e colocando os meses de pagamento, os valores que foram pagos. E a opção do rito da penhora, que lá na especializada de família o pessoal costuma colocar quando a parte pode entrar com o rito da prisão, mas ela prefere só a penhora. Eu fiz uma declaração aqui de opção pelo rito da penhora, que também pode ser utilizado, sem prejuízo da gente pensar em novos modelos de documentos que a gente pode acrescentar aqui. Certo? Então tá aí, essa é a apresentação do gerador de petições. E aí, antes de passar para a calculadora, eu quero ouvir vocês se tem alguma dúvida, se querem fazer alguma consideração. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai passar então para a calculadora, mas antes eu quero, aqui vocês devem ter percebido aqui, que tem um botão de... Tem uma dúvida? A doutora Samira de Souza faz uma pergunta aqui se poderia incluir uma opção de acumulação de ritos, porque lá na comarca dela, os juízes preferem essa acumulação de prisão em penhora. Tem sim, a gente pode criar esse modelo, esse template, para que tenha a opção aqui já no início. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, para o site, em que a gente acrescente aqui um tipo de petição em que haja essa acumulação. Há sim essa possibilidade, a gente pode construir sem problema nenhum. Aí fique à vontade para entrar em contato, no site tem o contato. Pode também mandar, obviamente, para o e-mail institucional, que a gente troca essa ideia e constrói. Se você quiser, a gente pode construir algo voltado especificamente para a sua realidade, para que você possa utilizar efetivamente essa ferramenta, né? Não fique dependendo só desses ritos. Volto a dizer, como foi algo que eu fiz para a minha realidade, a realidade aqui da unidade onde eu atuo é essa, né? São ritos separados, então eu coloquei dessa forma. Que pode servir para outros, mas as especificidades a gente pode também abarcar, como aqui mesmo no juízo a gente tem apenas os juízos daqui da capital, que é onde eu atuo, mas sem prejuízo de serem, quando for de outra comarca, a gente clica aqui em outro juízo e daí você vai ter a possibilidade de escrever o endereçamento, sem problema nenhum. Deixei em aberto, mas a gente pode acrescentar também aqui outras comarcas, outros juízos. Pronto, como eu estava falando, tem aqui, vocês devem ter percebido aqui, ao final, ainda está em desenvolvimento, essa não vai estar disponível ainda, mas eu vou ver aqui se eu consigo fazer uma demonstração para vocês, que é algo que eu comecei a desenvolver também esse final de semana, para a gente já ter a possibilidade de, uma vez realizada aqui a minutagem da petição, a gente já partir direto para o PJE para fazer o peticionamento. Só um minuto, que aqui eu vou colocar a senha e daí a gente vê como é que funcionaria isso. Está aqui, está aparecendo para vocês, né? Ali, depois de colocar a senha, a ideia é que fique livre, né? Depois que eu conseguir fazer o desenvolvimento e ela está sem problema nenhum funcional, a gente clicando ali naquele botão, a gente vai direto, a gente abre aqui o PJE, faz o login e vem na tela de peticionamento, que é como a gente faz aqui em Salvador, o peticionamento incidental, né? Aqui em processos, novo processo incidental. E como a ideia é facilitar os fluxos de atendimento, mas também os fluxos de trabalho, a gente não sai da aplicação, a gente ainda está dentro da automação, a gente não precisa abrir outra aba, ir no PJE e copiar as informações, a gente continua dentro do CE Famílias aqui, e já eu coloquei, como está em desenvolvimento, né, a princípio eu coloquei essas informações aqui, que são informações essenciais, né, e necessárias para que a gente cadastre a petição. Então, o processo de referência, a gente tem aqui já o número do processo, a gente basta clicar que ele copia para a área de transferência, a gente vem aqui e joga, dá um Ctrl+V, não precisa ficar passeando entre abas, né? Agora, eu acho que a apresentação aqui não está permitindo que eu
Só uma demonstração rápida, como seria o fluxo de trabalho para a gente acabou de fazer a petição, a minuta, a gente já segue direto dentro do PJE, se ele permitir aqui. Escolhe cumprimento de provisório de decisão, inclui. E aí, aqui na minha prática diária, eu costumo colocar só realmente no cadastramento da petição as informações indispensáveis, necessárias, sem as quais não é possível dar entrada na petição. Então, por isso que eu coloquei essas opções aqui em cima, que são essas informações aqui em cima, que são as informações que eu vou precisar para preencher o cadastro do PJE e depois anexar as petições. Eu não vou fazer todo o processo, só mesmo mostrar essa funcionalidade aqui para vocês. Aí cadastro o assunto, né, as partes. Aí partes eu vou precisar do que para cadastrar as partes? Vou precisar do CPF. Aí eu já tenho aqui o CPF do exequente. Eu clico, copio o CPF do exequente, venho aqui, adicionar uma ação necessária que é preciso fazer e já jogo o CPF do exequente. Já venho aqui em confirmar a outra informação necessária, que é a única que eu coloco também, porque eu entendo que esse processo aqui de cadastramento de informações é uma responsabilidade do tribunal e não nossa, né? A gente manda a petição com todas as informações necessárias e eles que deveriam cadastrar as informações do processo, das partes, mas como a gente está fazendo peticionamento online, não é mais como antigamente, que a gente apresentava a petição e eles pegavam a nossa petição física lá e preenchia, eles acabaram botando essa responsabilidade para a gente e algumas travas como CPF, CEP, que eu acho até razoáveis, então a gente coloca só, eu costumo colocar só realmente o que é necessário. Aí o CEP, e aí já vem um CEP copiado aqui do lugar lá da aplicação que a gente preencheu, incluir, já está aqui, aí depois vincula a parte, faz a mesma coisa com o executado, eu não vou fazer para a gente ganhar tempo. E aí nas características, outra informação que a gente vai precisar é o valor da causa, copia aqui, está em cima a informação. Pronto, salva. E aí, claro, faltam outras informações aqui, mas como a gente não vai fazer o peticionamento, é só uma demonstração. E eu fiz esse caminho aqui, inclusive, porque é uma maneira da gente ter o apoio da nossa equipe, no sentido de quando vier para a gente, já vi a petição e o cadastro, já tudo feito no PJE para a gente corrigir diretamente pelo próprio PJE mesmo, né? Eu acho que recentemente o DMI divulgou uma orientação de como colocar o servidor, o REDA, o estagiário, como distribuidor, que dá a possibilidade de, com a senha dele, ele poder fazer o preenchimento dessas informações para a gente ganhar tempo, né? Para que a petição já venha, a minuta já venha, para a gente corrigir dentro do próprio PJR. Alguns colegas aqui na capital já fazem isso, e em relação às ações de execução de alimentos, já tem essa maior facilidade, que quando a gente tem um fluxo assim mais fluido, mais linear, a chance de erro, inclusive digitar um número errado, acaba diminuindo, né? Porque a gente gasta menos tempo para fazer, faz de forma mais objetiva, então por isso que eu pensei nesse fluxo aqui de entrar no PJE por dentro da própria aplicação da gente, para que a equipe de apoio já faça a inclusão das informações e o cadastramento da petição. E aí depois a gente vai incluir petição, e aqui a gente pode botar o arquivo PDF que foi salvo, né? Ou escrever, colocar diretamente na própria, deixa eu ver aqui, na própria petição, no próprio editor do PJE, a petição lá com copiar texto, joga, a petição está aqui dentro, prontinha. O defensor, quando for, depois a equipe de apoio salva, né? O defensor depois abre o processo, vai diretamente, quer dizer, vai lá naquela aba de processos não protocolado, digita o CPF do assistido, eu acho que o número do processo também é uma opção, e aí já cai direto no PJE, nesse cadastramento todo completo da petição, e vem aqui e faz a correção diretamente pelo próprio editor do PJE, ou, se preferir, né, já orienta para que seja colocado o arquivo em PDF e os documentos, e ele só faz conferir e assinar. Assinou, depois protocolar, está ok, está pronta a petição. Mas essa é uma funcionalidade que eu ainda estou desenvolvendo, estou ainda em fase de testes, eu só coloco no ar depois que eu tiver testado exaustivamente para evitar qualquer possibilidade de erro e desestímulo de que o usuário não volte a usar o sistema. Pronto, então, mais uma vez eu abro, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a essa funcionalidade, a ferramenta da geração de petição, enquanto eu estou abrindo aqui a calculadora.
Pronto, não havendo dúvidas, como eu disse, é intuitivo, é autoexplicativo, é o preenchimento, na verdade, de um formulário, né, que a equipe pode estar orientada a fazer para facilitar esse fluxo do atendimento das demandas de execução de alimentos, dentro daquela perspectiva da gente criar processos internos muito bem estruturados e estabelecidos e de fácil manuseio para que o serviço da gente seja entregue com uma maior agilidade, com a urgência que as famílias que procuram a Defensoria Pública por atendimento não é uma questão nem de merecer, que tem direito, né? Eles têm direito à duração razoável do processo. Aí a gente deve incluir também os processos internos da Defensoria, de repente, para que as coisas realmente tenham a celeridade que precisam e, ao fim e ao cabo, a efetividade. Aqui a gente pode acessar a calculadora, tanto diretamente aqui pela página inicial, e aqui a gente abre a calculadora, ou durante o processo aqui de elaboração da minuta, a gente, antes de colocar o valor do débito, a gente vai aqui abrir ferramenta de cálculo, e aqui está a calculadora, que é a funcionalidade que está sendo mais utilizada pelos colegas agora. Agora, inclusive, a gente tem um monitoramento do uso. Nesse momento tem 21 pessoas utilizando a ferramenta, tem 3 pessoas em Salvador, 2 em Anápolis. E aí, como é uma aplicação aberta, né, como eu falei, e já está sendo assim, eu divulguei em grupo de WhatsApp nacional e na Defensoria Pública do Maranhão, mas a coisa, felizmente, está se espalhando. Eu acho que está sendo útil para outros colegas também. Tem 2 pessoas no Rio de Janeiro, tem 2 pessoas em São Luís usando, 2 pessoas em São Paulo, Barreiras, Linhares, Maceió. Então, a utilização está sendo cada vez mais, e aí eu agradeço ao Dr. Alan também por essa oportunidade de, né, já antes mesmo de começar a ser divulgada aqui em Salvador, em outras cidades do Brasil já estava sendo utilizado. Até São Luís antes ficava na frente, que tem um ranking também das que mais utilizam. São Luís era que estava mais utilizando. Agora Salvador está em primeiro, São Paulo está em segundo. Enfim, depois, se der tempo, eu mostro aqui para vocês o ranking dessa última semana de utilização. E aqui é a ferramenta de cálculo, né? E como eu coloquei, uma das... tem uma pergunta no chat, estão sinalizando aqui, só um minuto. Pronto, Fernanda Cajazeiras, é analista lá de Simões Filho, né? Doutora Fernanda Cajazeiras. Obrigado, doutora Fernanda, pronto, é você mesmo. A gente teve um tempo aí de atuação em conjunto, apesar de estar na área criminal, mas tive essa oportunidade aí. Os meninos sempre falam muito bem de você aí, desse apoio que você dá aos colegas que estão trabalhando em Simões Filho. Então, essa pergunta da doutora diz respeito à possibilidade de, num momento futuro, a gente incluir um projeto de cálculo de gastos extraordinários. Na verdade, isso já é uma realidade. Esse futuro já chegou na plataforma. Quando eu criei também pensando nessa lacuna que existia nas outras calculadoras, de que a gente podia calcular a pensão ordinária, mas não tinha a opção de cálculo de despesas extraordinárias. E aí eu busquei colocar essa opção também. Então, a calculadora, é uma calculadora que tem 3 blocos, 3 possibilidades de cálculo. De cálculo da pensão ordinária mensal, que é o mais utilizado, a atualização monetária e a atualização com a multa do 523, né, com os 10% de multa e os 10% de honorários, que a gente utiliza nas execuções de penhora, e a possibilidade também da gente fazer cálculos de despesas extraordinárias, que é esse aqui, né? A gente vai incluindo despesas, eu vou mostrar na sequência. A gente coloca a descrição, o valor e alguma observação, e inclusive a possibilidade de pagamentos, assim como na pensão. Então vamos lá, inicialmente pela da pensão. Como eu disse, é bem autoexplicativo, a gente já está no finalzinho da apresentação. Aqui o que a gente tem para colocar mesmo é a data de início, data final do período que está sendo executado, a data do encargo, até quando está sendo calculado o encargo, que é geralmente o dia em que você está fazendo o cálculo realmente, né? A base de cálculo, que pode ser o salário mínimo ou o rendimento do alimentante, que a gente coloca manualmente, certo? Depois a gente coloca o percentual de forma simples.
E aqui eu dei duas opções. Essa opção do cálculo dos juros e da correção, como era antigamente até julho de 2024, quando não tinha no título. Geralmente no título de alimentos não tem, né, o valor dos juros, então se calculava com base em 1% e o INPC. Então, antes dessa data, que é a data legal, que passa a vigorar a taxa legal, os juros é sempre de 1% ao mês e a correção com base no INPC. A partir do mês 8, passa a ser a taxa legal com a Selic menos IPCA em relação aos juros e a correção pelo IPCA, a partir de 8 de 2024. A opção que tem é sem encargos, não colocar encargos nenhum ou colocar conforme a lei. Porque teve colega que mencionou que não costuma colocar encargos e tal. Tudo bem, eu deixei essa hipótese aqui, essa possibilidade. Mas a gente pode pensar em outras construções também, se houver alguma particularidade, alguma situação específica da atuação dos colegas. Se tiver 13º, e aqui eu vou colocar para a gente usar essa funcionalidade, vou botar a partir de 2023 para mostrar como fica a questão dos 13º. O vencimento eu botei fixo como dia 20 de dezembro. E a data de vencimento da pensão vai ser sempre a data que a gente colocar aqui no início. Então, se a gente colocar dia 10/10, dia 10/9 de 2023, a data de vencimento vai ser dia 10. Se botar 5, vai ser dia 5. Isso vai aparecer lá no demonstrativo. A gente vai calcular. Antes da gente visualizar o demonstrativo, a gente tem a possibilidade aqui de incluir os valores que foram pagos, né, em caso de inadimplemento parcial. Então, a gente pode acrescentar aqui valores, enfim, ele vai fazendo já o abatimento, os cálculos. No final, a gente vai em visualizar demonstrativo e ele vai abrir aqui numa página, numa outra página, o demonstrativo, já também na mesma perspectiva lá do gerador de petição, com o logo da instituição da Defensoria aqui da Bahia como padrão, que é para nosso uso, mas com a possibilidade também aqui no início, de você personalizar e colocar a sua própria logo, a logo da sua instituição. Tá? E aqui os dados do processo também, a possibilidade de você personalizar. Se você quiser colocar aqui para que saia no demonstrativo o número do processo, o nome das partes, ele vai aparecer lá. Vou demonstrar aqui. Aí ele aparece aqui, o número do processo, o nome do exequente, o que foi digitado lá. E aqui as informações básicas do cálculo, da metodologia do cálculo, que é uma exigência legal, inclusive. O período de débito, a data final do cálculo, os índices. Eu peguei aqui, por sugestão da doutora Júlia Abreu, ela mencionou como era feita o demonstrativo na calculadora de pensão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e aí eu segui a mesma prática, a boa prática deles, e coloquei também para constar no demonstrativo. O percentual, o vencimento, e aqui, como tem 13º, ele coloca também a parcela do 13º, e aqui um resumo do cálculo. E aqui só é vir imprimir, e o cálculo vai estar lá. E aqui a sugestão é a mesma, tá? De tirar cabeçalho, desmarcar essa opção aqui, imprimir o fundo. É bom deixar o fundo para ficar uma coisa arrumadinha, né? Enfim, na perspectiva de você ter um conforto visual na hora de você fazer a leitura dos documentos e já ir direto ao que importa. Que o que importa aqui é esse resumo de cálculo, né? A gente só vai ler todas as outras informações do documento se houver alguma dúvida. O que importa mesmo é isso aqui. Por isso eu peço para deixar marcado, porque aí para quem, o usuário que for o servidor, analista, enfim, que for manusear o processo, já vai direto ao que importa. Aí salvo em PDF e aí já tem mais um documento essencial para ser anexado à petição inicial. Então essa é a calculadora básica de pensão mensal. E aqui, como a doutora Fernanda perguntou, tem o cálculo das despesas extraordinárias, que é essa funcionalidade que eu ainda não encontrei em nenhuma outra ferramenta de cálculo. Está dando para ver aí, né? Que aqui você pode colocar a data que foi efetuada a despesa, né? 10/9/2025, material escolar, o medicamento, enfim,
bota o valor. Se tiver mais alguma observação para fazer, dizer qual foi o tipo de medicamento, antialérgico, também é possível colocar. Se tiver algum abatimento, você pode adicionar para abater do valor total. Aqui você pode acrescentar quantas despesas você quiser, certo? Remover. Também o cálculo é conforme a legislação ou sem encargos. Vou botar mais aqui algum, sei lá, material escolar mesmo. E aí você vai efetuar os cálculos, ele aparece aqui para você conferir, depois no visualizar ele vai gerar também um demonstrativo para você imprimir em PDF com as informações das correções, das atualizações, dos encargos legais, e aqui a data que foi efetuada a despesa, o tipo de despesa, o valor, a correção, os juros, subtotal. Ficou faltando até, agora que eu estou observando, ficou faltando a observação, que é uma opção que está lá para você incluir, mas não está saindo demonstrativo, mas isso é algo fácil de ser resolvido. Apesar de que depois que eu botei essa observação aqui, eu vi que é algo que eu utilizo pouco, na verdade. É mais a descrição mesmo da despesa extraordinária e o valor. Tá? Então, essa era a gente tinha esse sentimento de falta em relação a um mecanismo, uma ferramenta que calculasse despesas extraordinárias. A gente tinha que fazer no papel, no Excel, ter que preencher e ainda ter que formatar para não ficar uma coisa muito distante. Isso também dá uma ideia de uniformidade, né, entre os cálculos de pensão. Às vezes a gente fazia pelo CIPA a pensão, mas quando era despesa extraordinária, cada um utilizava uma planilha de Excel ou colocava no próprio corpo da petição e tinha que ir lá e depois fazer o cálculo. Aqui a gente já está de maneira linear com todas as ferramentas, todas as possibilidades de cálculo com a mesma formatação. E, por fim, aqui é o cálculo da atualização monetária, que a gente pode botar aqui os valores do débito de penhora, ou fazer atualizações monetárias ordinárias. Bota a data base, inclui a multa, inclui honorários, faz o cálculo, mesmo procedimento, aqui eu não vou me alongar mais, a gente já está no finalzinho. E aqui imprime, PDF também, mesma coisa. Pronto. E quando você muda lá as informações de personalização, ele serve para todos os 3 blocos de cálculo. Tá? E, por fim, algo que também é uma dor da prática, né, do dia a dia da gente, eu não sei se vocês repararam aqui, calculadora rápida. Eu coloquei esse linkzinho aqui, esse atalho, que muitas vezes tem uma utilidade grande nas audiências, que eu preciso fazer cálculo de pensão, não sei fazer de cabeça, não sou muito bom de matemática, né? E aqui a gente pode abrir durante a audiência mesmo e descobrir o percentual. A gente coloca o valor da pensão. Se a gente quer que a pessoa pague R$400, a gente, com base no salário mínimo ou com base em outro valor, que seria o rendimento, a gente faz o cálculo. E aí a gente considera que ela quer pagar R$400. Então, 26%, para não ter que fazer regra de 3 lá na hora, nem abrir calculadora. A gente deixa isso aberto e faz. Outro dia a colega que atua com a gente lá, a doutora Ana Paula, perguntou, como é que você faz o cálculo rápido assim de cabeça? Eu digo, não é de cabeça não, tem uma pescazinha ali que a gente faz, já dou o percentual na hora. E eu calcular o percentual em cima do salário mínimo também, o percentual de 30%, ou com base num outro valor que a gente formar, seja o valor, sei lá, do salário do alimentante, né? E aqui, por último, foi uma necessidade que surgiu semana retrasada, né? Que a gente sabia qual era o valor que a parte... tu está recebendo quanto? R$300, mas R$300 é quantos por cento do salário mínimo e tal? Ou qual o valor, na verdade, do rendimento? A gente queria descobrir qual é o rendimento da parte. Ela era 30%, ela recebia R$300, ou, enfim, qualquer outro percentual que ela tinha dito lá. E aí, na regra de 3 também, a gente vai calcular qual é o rendimento básico, a base de cálculo. Aqui é uma regra de 3 para a gente calcular a base de cálculo. Foi uma coisa que eu me deparei na semana passada. A gente tinha o valor que ela estava recebendo, percentual, mas não sabia qual era o rendimento do cara, porque esse rendimento era com base nos valores líquidos, ou nos valores que ele recebia de rendimento, e essa informação não estava no processo. E aí a gente fez esse cálculo lá na hora. Quer dizer, não fizemos porque não tinha ainda essa funcionalidade, a gente ficou fazendo a regra de 3 lá, clássica, na calculadora. Então é isso, pessoal. Tá aí, são essas duas as ferramentas criadas a partir dessa dor da nossa rotina diária, e eu espero que sirvam para todos aí, que seja de utilidade, assim como está sendo de utilidade para mim, para a minha equipe, seja também útil
para todos vocês. Compartilhem, façam sugestões, apresentem críticas, sugestões de melhorias. A gente está aberto para trabalhar junto nisso aí. Eu só não garanto que vá sair com a rapidez necessária, porque realmente a demanda é muito grande e às vezes a gente consegue fazer essas ferramentas só mesmo no nosso tempo, até que seria de lazer, mas a gente, quando faz isso, acaba ganhando tempo no dia a dia, acaba indo lá na frente ganhando tempo. Então, acho que vale a pena fazer esse investimento quando é possível. E pensem também, né, o evento foi para capacitação em relação à ferramenta, mas eu tentei aqui, foi algo que eu fiz também um pouco corrido, mas tentei também refletir um pouco sobre aquela ideia das urgências das famílias, né, para a gente criar fluxos que permitam melhorar a prestação do serviço para as nossas assistidas, mas não só. Eu costumo dizer, né, doutor Marques, que quando a gente resolve o problema das assistidas, a gente também melhora a nossa qualidade de trabalho, né? Eu acho que se a gente começar a pensar dessa forma, e isso aqui, por exemplo, se a gente conseguir seguir aquele fluxo, não vai aumentar nosso volume de trabalho. Muito pelo contrário, vai racionalizar. E a gente vai conseguir dar uma vazão melhor e vai se sentir, vai ter uma paz de espírito melhor de que a gente está conseguindo dar conta, se a gente organiza melhor o fluxo, né? E aqui é só uma parte do fluxo, é uma parte da nossa demanda. Tem tantas outras coisas que a gente pode melhorar, e eu tenho certeza que a gente vai caminhar, e eu parabenizo a SDEP por ter apoiado essa iniciativa, e a administração superior também, como o doutor Alan sempre gosta de frisar, a doutora Camila, a doutora Mônica, estão dando oportunidade à prata da casa, né, para apresentar seus projetos, apresentar suas ideias, implementar suas ideias, porque, para além até de valorizar o colega que está com a gente todos os dias, é valorizar a própria prestação do serviço, né? E quem está na ponta, muitas vezes, é quem sabe o que é preciso fazer para aquela coisa destravar. Então, eu volto a dizer, eu queria só divulgar uma ferramenta para ajudar os colegas, assim como está me ajudando. O doutor Alan deu essa oportunidade da gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Eu espero que tenha servido para vocês e que seja útil. E que a gente continue nessa parceria, doutor Alan, com um projeto que já está na agulha, para a gente levar experiências como essa que o doutor Marques implementou em Simões Filho, que a gente criou lá em Santo Antônio de Jesus, lá nos idos de 2016, naquela grande parceria que a gente iniciou lá, e até hoje a gente está junto nessa, doutor Marques, para que e implementamos recentemente em Camaçari, né, por iniciativa da Corregedoria, com o doutor Marques, que nos chamou lá para fazer uma intervenção. Conseguimos, inclusive, trazer a agenda de 2026 para 2 meses. A gente fez a intervenção em agosto, a agenda estava para 2026. A gente conseguiu trazer a agenda para outubro. E, recentemente, o doutor Marques me deu a notícia de que a agenda está para dentro do mês, um mês, de todas as demandas de família, não só de execução. Ou seja, ainda pode diminuir essa agenda para algo ainda mais célere, num tempo razoável, num tempo que as nossas assistidas têm direito. É isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade e fico mais uma vez à disposição se quiserem fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida. Opa, bom dia. Doutor Murilo, nossa relação já vem de longe, né? A gente já, tanto pessoal quanto profissional, nas parcerias que a gente compartilhou, que eu tive a honra de ter compartilhado contigo, mas aqui estou hoje na posição, inclusive, de corregedor adjunto, né? Função que hoje estou exercendo, e queria aqui destacar, né, que a Corregedoria se entusiasma com iniciativas e projetos dessa natureza, que tem 2 questões, isso ficou muito claro na sua exposição, e é o que quero reforçar, até aproveitando o público presente e aqueles que assistirão a exposição, que ficará gravada, né? Doutor Alan, ficará gravada e o link será disponibilizado para todos. Reforçar 2 questões conceituais muito importantes na ferramenta, né? Primeiro, a questão referente à própria otimização de fluxos na área de família, trazendo recorte específico para a urgência das famílias. E aí a gente fala da execução de alimentos. Então, essa questão conceitual ela é muito cara, como você muito bem colocou, ela
traz agendas para dentro de um período razoável de atendimento de demandas dessa natureza, ela melhora o bem-estar e a vida da equipe profissional envolvida, estagiários, servidores, defensores, e, evidentemente, ela traz diretamente um benefício muito claro à própria assistida, ao assistido, que necessita desse atendimento. Agora, tem outra questão conceitual também importante, que é a própria simplicidade da comunicação. Quer dizer, porque a gente se comunica com outros atores, né, do sistema de justiça através das nossas petições. Então, temos aí o judiciário, que é o nosso destinatário direto, temos o Ministério Público, advogados da outra parte, o próprio defensor da outra parte. E é uma ferramenta que se comunica de maneira muito adequada para aquilo que a gente tem que entender como sendo o melhor para o exercício dessa nossa atividade. A gente utiliza a ferramenta como instrumento, né, dentro enfim, de todas as posições do sistema de justiça. E essa comunicação ela tem que ser fluida, escorreita, direta, objetiva, clara. E essa questão conceitual muito importante também é trazida por essa ferramenta que você aqui acaba de apresentar e compartilhar com todos nós. Então, eu acho que isso traz também esse benefício muito claro. Então, queria registrar aqui o meu parabéns, mais uma vez, que a gente consiga seguir, né, nessa toada, que esse seja apenas o primeiro de tantos projetos que você vem apresentar, e também parabenizar a nossa escola, na figura do Dr. Alan Roque, e aí, através dele, estendo o cumprimento e parabenização para toda a administração, que, como o Dr. Murilo aqui pontuou, tem privilegiado ideias e iniciativas da própria casa, né, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, seja de servidores ou de colegas ou de defensores públicos. Isso é muito importante porque, como o doutor Murilo pontua, na frente de batalha, aqueles que estão envolvidos no dia a dia é que melhor sabem os problemas que enfrentamos, que enfrentam. E ideias que surjam para otimizar, para melhorar esse serviço do dia a dia, não podem ficar ali escondidas ou apenas compartilhadas com poucos, né? Que a gente possa ter também, a gente possa ter a possibilidade de ampliar esse conhecimento com toda a estrutura da Defensoria Pública. É isso que o doutor Murilo tem feito, é isso que a escola tem incentivado, e que sigamos aí, né, nessa possibilidade de termos cada vez mais, através de iniciativas dessa natureza, o aperfeiçoamento dos nossos trabalhos. Então, parabéns, doutor Alan Roque, parabéns, doutora Mônica, doutora Camila, a toda a administração superior. Um bom dia para todos e que fique gravado e compartilhado, né, esse link para que todos nós, aí, mais pessoas, possam ter acesso. Obrigado, doutor Lucas. Bom dia a todos e a todas.